Graças ao bondoso Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. Então que a voz dele seja ouvida, né? Que a fala dele, que o ensino dele seja ouvido. Amém? O livro é 2 Reis, do capítulo 2, começando, diz assim: essa é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio de um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti. Sabe que hoje vai levar teu mestre para o céu, separando de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então, isso aconteceu em Betel. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém, ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me passarei de ti. E assim desceram junto a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele lhe replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Eliseu lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E, sendo assim, ambos partiram junto. Isso, estão indo para o terceiro lugar, né? Já estavam no segundo. Se haveria sido dito pela segunda vez, num lugar diferente, que Eliseu, que seria levado Elias ao alto. E mesmo assim, o que ele faz? Persevera, ele quer ir junto. Ele podia ter se despedido de lá na primeira e nunca mais ter visto Eliseu, mas ele perseverou, ele foi de novo. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre a terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança a porção dobrada de teu poder espiritual. Então veja, Eliseu seguia Elias pelo poder do Espírito Santo. Entende? Por mais que amava Elias, ele seguia Elias pelo poder do Espírito Santo. Então ele queria o poder do Espírito. Assim os seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi assunto ao céu, foi elevado aos céus. E ele seguiu Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, porque naquele poder se mantém a vida. Bom, se Elias estava sendo assunto ao céu, o que Eliseu podia querer demais? A vida eterna, também ir para o céu um dia, entende? Então por isso seguia e não queria deixar, e também queria viver eternamente. Então ele queria esse poder que lhe conserva a vida, ele conserva a presença do Deus, o poder de Deus e a ajuda de Deus e a intercessão de Deus. Ele queria então ser discípulo de Eliseu, por isso ele o seguia. Então agora assim são os discípulos de Jesus Cristo, querem viver eternamente, querem seguir Cristo, né? Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Então, foi pedido, né? Agora, depois dele pedir o poder espiritual, olha o que acontece. Elias respondeu: em verdade pedistes algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo.
Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Então, se Deus der a você o discernir, o compreender, aí você vai receber. Se não der, não recebe. É o mesmo que está sendo dito ali. Se você vê o poder do Espírito, se ele abrir os teus olhos, ó, você vê o que vai acontecer, assim será. Então também aquele homem quer o poder do Espírito, porque a transformação do homem está no Espírito Santo, sabe? Não é carne, é Espírito. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os de um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja, do outro lado do Jordão isso aconteceu. O Jordão não é uma parede de água que aqueles 50 homens não iam poder ver, entende? Ele viu algo espiritual acontecendo. Ele viu os cavalos, ele viu o redemoinho, ele viu aquilo que é espiritual acontecendo. Algo que a poucos é dado conhecer. Mas por Jesus Cristo lhe é concedido o enxergar espiritual, graças a Deus. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu fosse com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Enquanto já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Ou seja, ele ficou muito feliz que ele viu, e se ele viu, ele recebe o dobro. Mas então ele fica triste, né? Porque o mestre o deixa. Então, assim com Jesus, as pessoas se alegraram por poder ter a vida, né, em Cristo, porque ele fez aquelas promessas verdadeiras, e eles viram ele sendo assunto ao céu, e a palavra dele agora é proclamada por toda a parte, e aqueles que nele creem é vivificado. Mas eles ficam tristes, né? Porque agora não anda mais aquela pessoa. Então ele fica triste também, porque aquela pessoa não está andando ali visivelmente em carne com ele, né? E porque foi para o céu. Então também nós que amamos a Deus, né? Quantas vezes, não sei você, mas eu algumas vezes eu peguei pensando, poxa, se o próprio Jesus estivesse aqui na minha frente me ensinando tudo que eu devia saber passo por passo, né? Mas agora ele está em espírito, o Espírito Santo. E quando busca de todo o coração, ele se apresenta através de um servo, através de um sonho, através de uma revelação, de inúmeras formas, entende? Então basta querê-lo de todo o coração, que ele há de se apresentar a ti. Continuando, e havendo tomado, em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. Hoje nós podemos analisar por analogia, a capa é o poder do Espírito Santo, porque veja, e quando havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram que se passara, exclamaram: eis que o poder do espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. E lhe disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo. Veja, então ele diz isso para não idolatrarem o corpo dele, entende? Nesse sentido. Então, para que isso não ocorra, Deus permitiu que assim fosse, não quis que se fosse idolatrada a carne. Então, o culto a Jesus Cristo é pelo Espírito de Deus, entende? Deus, Jesus, tem o corpo dele transformado no corpo de glória. Então, fica claro também que não é para cultuar a carne, né? Mas para buscar o Espírito Santo, o discernimento, a sabedoria. Eliseu e Elias, né? Eliseu fica com a capa de Elias, ou seja, o que nós podemos ficar agora do nosso mestre, que é Jesus Cristo, é com a capa dele, com o revestimento que é dele, com o poder do Espírito Santo.
aí é concedido a cada um segundo a boa e agradável e misericordiosa vontade do Senhor, né? Então, naquele momento, ele fica com a capa e agora o povo de Deus é revestido com o Espírito Santo da luz da vida de Jesus Cristo. Contudo, então eles queriam procurar o corpo, a carne, né? Então a importância também de não buscar um evangelho do conhecimento natural do homem, do conhecimento do corpo, do físico, do que se pode compreender pela mente humana, mas buscar o que é de cima, do alto, o Espírito Santo. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo. Então ele consentiu. Enviai-os, pois. E mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhe admoestou: não vos disse eu que não fosseis? Então não vá buscar a carne, não vá buscar pela fé que tem no que é do alto, em Yahvé, em Deus, no Todo-Poderoso. Não vá buscar os corpos, as carnes, né? A mente, o que é terreno, mas busque a Deus. Focar considerando o milagre acontecido, né? Com a sua mente, buscar a Deus. Sua mente meditar naquilo que ocorreu, né? Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Água na palavra de Deus é deixado claro que são ensinos, né? E terra na palavra é o homem, né? O homem físico, porque o corpo vem do pó e volta para o pó. Então, porque a terra é amarga, porque as águas são péssimas, a terra também é infértil. Ou seja, tá os dois ruins, né? A sabedoria é amarga, é ruim, é péssima. O amargor, né? E a terra, então, não pode produzir os frutos do Espírito Santo. Então é necessário uma água doce, né? Uma água pura, para que a terra também seja fértil e tenha a produzir os frutos do Espírito Santo. E essa água pura é a palavra viva, é o poder do Espírito Santo. É Deus falando quando o homem ouve, ali ele é contemplado com a água. É quando o próprio Senhor diz, o próprio Deus revela. Então, aqui em analogia, né? Nós estamos comparando a água verdadeira que desce do alto, que é a chuva que agracia o homem e vivifica o solo. A água que Jesus oferece à samaritana, a água viva. Então, se é água viva é porque tem vida, né? Fonte de água viva. Então, para que a terra fique fértil, é necessário que Deus lhe admoestre. E para que Deus lhe admoestre, é necessário suplicar ao Senhor, mas ao Senhor Jesus Cristo. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhes o sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas, elas não causarão mais morte e esterilidade. Ou seja, agora o ensino não é mais para julgar, para matar, para maldizer, mas antes é para que tenha fruto no Espírito. Então, jorrar sabedoria, jorrar ensino, não como acusações, brigas, dissessões de ser, né, para você é culpado disso, você errou naquilo. Não, mas agora para que tenha vida e frutos no Espírito, benignidade, amor, mansidão, misericórdia, né, benevolência, caridade. Aquela caridade de você estar pronto para dar uma boa palavra, dar um bom testemunho, amar e defender o oprimido, o necessitado, entende? Não estou falando para você ficar doando rios de dinheiro e correr atrás de rios de dinheiro para doar rios de dinheiro. Não é isso. É o sincero amor. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando:
Volta, careca, suma daqui, careca. Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Então aqui nós não estamos vivendo a lei, e também o nosso Senhor nos ensina a bendizer e a abençoar e não a amaldiçoar, né? Então ali foi o tempo da lei. E se foi feito aquilo, não foi feito pelo profeta em específico, mas foi Deus que trouxe as ursas naquele momento. Então foi Deus que fez justiça. Então as ursas representam justiça, né? A justiça divina. Então isso é assustador, sabe? Essa revelação da justiça divina através da ursa, né? Então, por pessoas que são zombadores, que escarnecem. Tem uma palavra que Deus diz que Deus se ri também, entende? Que Deus ri da pessoa, que Deus zomba da pessoa que zomba do nome de Deus. Ou seja, aquela pessoa que não dá atenção, que não dá valor, que Deus falando, Deus ensinando, Deus chamando, ela não ouve. Então tem o tempo da ursa, né? Que se ela não prestar atenção, pode cair no tempo da ursa. Então melhor é ouvir para que não venha o tempo da justiça divina e aconteça mal. Então bom é voltar-se para o Senhor, ouvir a palavra e permanecer nela. Ser lavado pela água viva e agora ter a terra produtiva, né? Ser fértil, solo fértil, em nome de Jesus. Então, ficando livre da ursa, tendo envolto a capa de Cristo e assim procedendo em nome de Jesus. Amém? Pai seja contigo e que o nome do Senhor seja engrandecido em sua terra. Graças a Deus. Amém.